Welcome, everyone. Welcome back to the show. Zero standing high falling. As you can see, I am joined by Professor Mohammad Marandi, joining me from Iran. Professor Marandi, great to see you again. Obrigado, Danny. É sempre um grande step palco desse programa. Everyone hit the like button as we get started here. Pessoal, apertem o botão de curtir enquanto a gente começa aqui. Bom, professor Marandi, o senhor previu isso, como já fez várias vezes durante essa guerra. O Irã respondeu com muita força depois de uma série de acontecimentos nas últimas 24 horas. Primeiro, tivemos o CENTCOM, ou seja, as forças dos Estados Unidos, atacando a ilha de Qashm e atingindo um navio iraniano, como já vinha acontecendo nos últimos dias. E aí, durante a noite, o Irã reagiu com força. O exército iraniano tinha prometido que cada resposta seria mais dura e diferente, e que isso deveria servir de lição. Eu vou revisar os danos e posso mostrar algumas imagens enquanto você reage a elas. Segundo os relatos, estão saindo imagens de satélite. O Irã realmente lançou um número considerável de mísseis, de acordo com essas informações. Nas imagens de satélite, dá para ver que 4 armazéns no Kuwait foram destruídos, além de um hangar também no Kuwait. Na base aérea de Al Salem, um hangar foi destruído. Já o terminal do aeroporto, ainda não sabemos exatamente o que causou a destruição do terminal, porque há imagens de interceptores americanos saindo completamente do curso. Mas o Terminal 1, o terminal do aeroporto no Kuwait, foi destruído. E agora foi confirmado, e eu posso até mostrar, imagens de satélite que mostram um incêndio no Bahrein, o outro país onde ativos dos Estados Unidos foram alvo. O fogo aconteceu na base aérea de Sakir. A gente está ouvindo agora que dezenas de pessoas ficaram feridas nesses ataques. Ainda não sabemos exatamente quem se feriu ou como, porque os interceptores fornecidos pelos Estados Unidos foram lançados e alguns acabaram caindo de volta na cabeça das pessoas. Então, Bercerat, qual é a sua reação a essa retaliação do Irã? Por que isso está acontecendo agora? E a gente vê o Donald Trump praticamente não comentando o assunto, além do relatório do CENTCOM, dizendo que nada passou e que tudo foi interceptado. Eu acho que isso mostra que o CENTCOM nunca deveria ser confiado, e que o que eles disseram no passado provavelmente é tão falso quanto o que estamos vendo agora. O aeroporto do Kuwait, eu não sei se o Irã atacou ou não, mas ele é usado pela Força Aérea dos Estados Unidos. E todos os dias há vários aviões indo e vindo que pertencem às Forças Armadas Americanas. Então, esses países, como a gente já discutiu muitas vezes, fazem parte dessa guerra. Eles estão em guerra com o Irã. E enquanto houver tropas americanas, enquanto houver jatos americanos, enquanto houver mísseis americanos, e enquanto os Estados Unidos usarem o espaço aéreo deles para o Irã, esses são alvos legítimos. E o Irã vai retaliar. E essa nova rodada começou quando os Estados Unidos atacaram um petroleiro iraniano, ou um navio ligado ao Irã, ou que estava indo em direção a um porto iraniano, um alvo civil, em pleno cessar-fogo. Então, basicamente, o Irã mandou um recado duro. Não vai mais tolerar esse tipo de ação. A partir de agora, se vocês atacarem, nós vamos responder com muito mais força. E foi isso que aconteceu. Houve grandes danos em bases americanas, no Kuwait e no Bahrein. Mas o problema é que os Estados Unidos e esses regimes continuam envolvidos em ações de guerra contra o Irã. Porque bombardear o Irã, ou atacar navios civis ou qualquer alvo dentro do Irã, é um ato de guerra. E além disso, a guerra de cerco também é uma extensão da guerra direta. É igualmente um ato de guerra. E mais uma vez, esses países estão cooperando com os Estados Unidos. E para o Irã, eles são vistos como agressores. Pois é, eu estava mostrando algumas das evidências que contradizem as declarações do CENTCOM, que dizia que nada tinha sido atingido.
Mesmo o ataque que aconteceu há poucos dias em Farsarand, no Kuwait, de novo com o alvo sendo a base aérea, dessa vez pelo Irã, houve americanos feridos nesse ataque, acho que quase uma meia dúzia. Então parece que a situação está esquentando de novo. Professor Morandi, o senhor acha que o Irã está levando esses ataques a sério, especialmente na ilha de Kashmir? Acho que já foram 2 vezes, talvez até mais, que os Estados Unidos atacaram lá. Eles estão levando isso a sério, em parte, porque sabem que os Estados Unidos e Israel, bom, talvez eles sintam que não podem começar uma guerra total agora, por causa, digamos, de questões de munição. Mas eles têm falado em invadir uma ilha, mesmo que seja uma invasão limitada. Têm falado em mirar ilhas como essas, militarmente, dentro de um plano de médio e longo prazo para a guerra. Quais são, na sua visão, os cálculos do Irã em relação a como responder a cada violação de cessar-fogo dos Estados Unidos daqui para frente? Os iranianos acreditam que se os Estados Unidos tiverem a chance de atacar o Irã, de bombardear o país e sair impunes, eles vão fazer isso. E que a única forma de criar uma dissuasão real é fazer Trump e Netanyahu pagarem um preço muito alto. A gente viu ao longo dessa guerra que o Irã não é quem começa o conflito. Ele não inicia a guerra, não aumenta a escalada. Mas nessa guerra, o que aconteceu foi o seguinte: quando houve uma escalada, o Irã reagiu com força. E vimos isso, por exemplo, quando os iranianos retaliaram e atingiram com força o campo de gás e as instalações dos Emirados. Isso fez com que Trump publicasse no Truth Social, dizendo que isso não voltaria a acontecer. Então o Irã precisa responder com firmeza. Nas últimas escaramuças, mais uma vez, foram os Estados Unidos que começaram. Os iranianos responderam, e desta vez responderam com muito mais força, com um ataque bem significativo para mandar um recado ao Trump e ao regime de Trump, de que eles não se intimidam e que vão fazer os Estados Unidos se arrependerem de qualquer ação contra o Irã. Eu acho que os iranianos estão bem confiantes na posição deles do ponto de vista militar. A gente também viu isso no Líbano, quando o regime de Netanyahu disse que ia atacar Beirute. Aí os iranianos responderam, dizendo que começariam a lançar mísseis contra o norte da Palestina. E depois vimos aquela ligação entre Trump e Netanyahu, ou na verdade parece que foram 2 ligações. E dizem que o Trump chegou a usar palavrão quando falou com Netanyahu, e por aí vai. Mas independentemente do que a gente pense sobre essa conversa e sobre a matéria da Axios, porque a Axios não é um veículo honesto nem confiável, vamos supor que essa conversa realmente tenha acontecido, o que é bem plausível nesse caso específico. Isso, na minha opinião, mostra que os americanos entendem e que o governo Trump entende a força do Irã e sabem que o Irã precisa ser levado a sério. No caso do Líbano, os iranianos dizem: chega, é o bastante. Se vocês bombardearem Beirute, ou qualquer parte de Beirute, nós vamos atacar o norte de Israel. E o Ansarullah, no Iêmen, também já declarou que vai se envolver. Ao mesmo tempo, o bloqueio no Estreito de Hormuz, que é uma faca de 2 gumes por Trump, também está destruindo a economia global. Então os iranianos sabem que os Estados Unidos precisam de um acordo. O Trump precisa de um acordo. Hoje o Trump disse que pode esperar até setembro, mas eu não acho que isso tenha base no que os especialistas do mercado de energia e os economistas estão dizendo. Ele não tem esse tempo todo. Então os iranianos, além de ameaçarem atacar os israelenses, e eles estavam prontos, iam atacar o regime israelense ontem bem cedo, acabaram recuando e decidiram esperar. Mas, se eles atacarem Beirute, os iranianos vão revidar. De qualquer forma, junto com isso, os iranianos disseram que não vão mais enviar mensagens aos Estados Unidos. Ou seja, aquelas mensagens que iam e voltavam para ver se conseguiam chegar a um acordo. Os iranianos disseram que, por enquanto, não estão interessados, até que a situação no Líbano mude.
Então isso, claro, é uma mensagem para Trump, dizendo que se ele não fizer nada em relação ao Líbano e a Gaza, porque o Irã deixou bem claro desde o começo que Gaza faz parte de toda a região. Mas, há alguns dias, eles citaram Gaza especificamente. Eles disseram Líbano e Gaza, em vez de falar só toda a região. Então Trump sabe que se houver uma nova onda de mísseis e ataques aéreos entre os dois lados, esse memorando de entendimento, ou esse possível acordo, voltaria semanas atrás, pelo menos. E isso seria catastrófico para a economia dos Estados Unidos. Eu acho que os iranianos sentem que estão numa posição forte. Claro, isso não quer dizer que os Estados Unidos não vão atacar. Não quer dizer que o regime israelense não vá atacar. Mas os iranianos realmente sentem que estão numa posição de força. Parece que essas são as suas palavras, professor Moradi. E pelo que vemos, os fatos estão do seu lado. E olha, o próprio Donald Trump disse ao New York Post. O jornal perguntou isso diretamente para ele. Eu até mostraria o vídeo, mas não dá para compartilhar áudio por aqui. Basicamente, o ponto é que ele confirmou que realmente disse aquelas palavras para o Netanyahu. Só que ele descreveu os sentimentos dele sobre a situação como de estar incomodado. E claro, veio aquele velho discurso de temos uma ótima relação um com o outro e tudo mais. Mas ainda assim, professor Moradi, também parece que Israel desafiou as ameaças do Irã. Iran's threats, the US seemed to, the US seemed to take them very, very, very seriously. Os Estados Unidos pareciam levar isso muito, muito a sério. Mesmo assim, Israel continuou atacando o Líbano. E, de certa forma, parece que a retaliação de ontem também foi, pelo menos segundo o que o Irã vem dizendo, um aviso militar. Uma forma de mostrar que o Irã ainda pode atacar, e atacar com força. Você acha então que, já que Israel não costuma se conter, por exemplo, em parar de matar pessoas no Líbano e na Palestina, o Irã vai acabar tendo que cumprir suas ameaças, considerando que Israel age de forma descontrolada e sem conseguir se conter? Unhinged and unable to control itself. Olha, não é que ele não consiga se controlar. Ele sente prazer em matar. E a gente vê isso no Líbano. Quero dizer, jornalistas ocidentais no Líbano, jornalistas da mídia tradicional, da mídia corporativa, são cúmplices nesse genocídio. São tão sinistros quanto os diplomatas ocidentais em Beirute, porque sabem o que está acontecendo, mas se recusam a dizer a verdade. O regime israelense não está só bombardeando famílias, não está só destruindo cidades e vilarejos, nem apenas fazendo bombardeios em massa no sul e no centro do Líbano. Eles também estão mirando nos socorristas. Estão caçando essas pessoas pelo país inteiro, bombardeando ambulâncias e equipes médicas. Algo entre 130 e 140 socorristas já foram mortos até agora. Eles estão indo atrás deles de propósito. É impressionante que isso não apareça em nenhum veículo de mídia ocidental. Nenhum. O Ocidente tem todas essas ONGs, de direitos humanos, de direitos das mulheres, todas muito bem financiadas, mas todas ficaram em silêncio. Sumiram nos últimos 2 anos e meio. Tenho certeza de que continuam ganhando muito dinheiro, mas estão bem quietas. Então os iranianos sabem que o Ocidente apoia tudo isso. A mídia ocidental, com esse silêncio, está facilitando o genocídio. E, por causa disso, o Irã ameaçou o regime israelense. E no fim das contas, se o Irã sentir que as coisas vão longe demais, vai ampliar essas ameaças, vai avançar mais. E o Irã não vai permitir que os libaneses sejam vítimas de uma limpeza étnica. E o Irã também vai exigir reparações pelo Líbano. Não tenho a menor dúvida disso. E todos esses prédios vão ser reconstruídos. O Hezbollah está fazendo um trabalho extraordinário. Eles estão realmente humilhando esse regime sinistro. E na raiva, eles vão lá e bombardeiam crianças, famílias, hospitais e ambulâncias porque estão perdendo no campo de batalha. E de novo, essa resistência do Hezbollah é simplesmente impressionante. Eles têm sido incríveis desde a sua criação. É muito triste ver o que os americanos e os europeus estão fazendo no Líbano agora. O quão sinistro isso é.
Essas ONGs, às quais eu me referi há pouco, financiadas pelo Ocidente, o que elas e esses regimes árabes do Golfo Pérsico estão fazendo é financiar seus representantes no Líbano, seus agentes, e dizer a eles para não permitirem refugiados em seus bairros. And telling them not to allow refugees in their neighborhoods. So the West is telling it, it's coordinating with it. Então, o Ocidente está dizendo isso, está coordenando com essas ONGs e com as pessoas que eles financiam. Eles estão se recusando a permitir que refugiados entrem em bairros controlados ou influenciados por esses grupos. E os sauditas, os cataris, os emiradenses e outros estão fazendo a mesma coisa. Eles também estão dizendo às pessoas para não deixarem os refugiados irem para seus bairros. E o governo libanês faz o mesmo. O primeiro-ministro e o presidente são, basicamente, agentes dos Estados Unidos. Eles também estão impedindo os refugiados de ir. Então, o que os israelenses, o Ocidente e essas ditaduras árabes estão tentando fazer é encurralá-los, deixá-los desesperados, esmagar a resistência e seus apoiadores. Claro, tem gente de todas as origens, religiões e tudo mais que ignora isso e apoia a resistência. A resistência tem apoio de todas as comunidades, cristã, muçulmana, drusa, xiita, sunita. As pesquisas mostram que eles têm um apoio forte, especialmente entre os jovens. Mas o que eu quero destacar é o quão sinistras são as embaixadas ocidentais, o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados. Todos estão colaborando com Israel. Fez coisa que acontecia em Sarah. Todos colaboraram com a Síria. Fizeram que suja em favor de Israel. Neste momento, se o regime atual, nós sabíamos em Israel que se a Síria caísse, ela se tornaria um fantoche dos Estados Unidos. E a Al-Qaeda e o ISIS também são fantoches dos Estados Unidos. Agora é o melhor momento para os sírios resistirem e retomarem seu território, porque o regime israelense está sobrecarregado. Mas esses fanáticos wahhabitas e o pessoal da Al-Qaeda, eles vão fazer alguma coisa contra Israel? Claro que não. Isso nunca fez parte do plano. Se fizessem, os iranianos os apoiariam. Os primeiros a apoiá-los seriam o Irã e a resistência. Quer dizer, a Turquia, sob o comando de Erdogan, jamais faria algo assim. Mas o Irã ajudaria imediatamente. Só que era óbvio que isso nunca ia acontecer. Então, o Hezbollah está cercado pela Al-Qaeda e pelo ISIS, por forças que agem como procuradores dos Estados Unidos em Beirute e no Líbano, e também por procuradores da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados e pelo regime israelense. Mas apesar de tudo isso, eles estão enfrentando o regime israelense no campo de batalha. E isso é algo sobre o qual os livros de história vão falar nas próximas décadas. Isso, junto com a derrota dos Estados Unidos no campo de batalha contra o Irã, eu acho que são os dois momentos mais extraordinários dessa região em décadas. Eu diria até que é mais significativo do que a Guerra de 33 dias, quando o Hezbollah derrotou o regime israelense, porque desta vez o Hezbollah está realmente cercado. E a gente está, eu acho, realmente testemunhando, Arandi. Talvez. Não dá para dizer com certeza se é a primeira vez que algo assim acontece, mas o que a gente está vendo, de forma muito clara, é que nem os Estados Unidos nem Israel, se a gente olhar para os dois, os Estados Unidos em relação ao Irã e Israel em relação ao Hezbollah, têm hoje qualquer capacidade militar de mudar o resultado. E isso, sem dúvida, é algo histórico em muitos sentidos. E eu quero destacar um ponto, porque tem alguns grandes problemas que os Estados Unidos vão enfrentar agora, com a retaliação do Irã. Tenho certeza de que o Irã vê o que fez ontem à noite, ao atacar o Kuwait e o Bahrein, como uma operação muito limitada. Mesmo assim, isso revela grandes dificuldades para os Estados Unidos. Segundo os CSIs, um desses institutos belicistas, financiados pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, metade de todos os interceptores do Sistema de Defesa Aérea Patriot já tinha sido usada
antes do cessar-fogo do presidente Rondi. E agora estão aparecendo vídeos, como esse da retaliação de ontem à noite, mostrando o Kuwait usando o que ainda resta desses interceptores Patriot. E eles não estão funcionando bem. Então, a cada nova retaliação, esse é o interceptor Patriot caindo de volta sobre o próprio Kuwait. A cada resposta do Irã, mesmo que limitada pelos próprios padrões iranianos, os Estados Unidos continuam enfrentando grandes problemas. E tem também o fato, professor Moradi, de que alguns economistas estão dizendo que daqui a mais ou menos uma semana, quando essas reservas de petróleo que os Estados Unidos liberaram no mercado, para tentar controlar, pelo menos um pouco, a percepção do preço público do petróleo que a gente vê todo dia, quando isso acabar, o impacto real da escassez de petróleo, causada pela guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel, vai ser sentido. E isso pode levar a uma recessão. O senhor mencionou que Donald Trump disse que podia esperar. Marco Rubio falou a mesma coisa, 30, 60, 90 dias. Mas tem economistas dizendo que nem uma semana dá. Então temos dois grandes problemas aí, que parecem indicar o seguinte. Sim, os Estados Unidos podem atacar, podem fazer o que fizeram na ilha de Kashmir, talvez até um ataque maior, mas isso não vai durar muito e não vai ter o efeito que eles esperam. Qual é a sua opinião sobre isso? Oil experts and energy experts are saying Especialistas em petróleo e energia estão dizendo que, entre uma semana, 3 semanas, 5 semanas, isso vai começar a desandar. Alguns falam em meados de junho, outros no começo de julho. Mas mesmo depois disso, se a situação continuar, vai piorar cada vez mais. E mesmo que a gente tivesse um acordo hoje à noite, o que é impossível, essa crise vai chegar e vai chegar com força. Se continuar, vai bater ainda mais forte e vai durar mais tempo. Então, o Trump já criou uma catástrofe, e o que a gente está vendo agora é só a ponta do iceberg. Mas aos poucos, estamos chegando cada vez mais perto. E os iranianos não, sabe, eu já vi isso na internet. Tem gente que diz que o Irã quer afundar a economia dos Estados Unidos. Não é isso que o Irã quer. O que o Irã quer é um acordo. O Irã não começou a guerra. O Irã não começou o cerco. O Irã não foi quem escalou o conflito. O Irã nunca começou nenhuma guerra. Essa é a terceira vez que os Estados Unidos iniciam uma guerra contra o Irã. Em 1980, eles incentivaram Saddam Hussein a atacar o Irã. O Ocidente deu a ele armas químicas. Esses regimes árabes que ajudaram os Estados Unidos contra o Irã deram a Saddam Hussein centenas de bilhões de dólares. E no fim das contas, o que ele fez em troca? Invadiu o Kuwait. Mas essa é outra história. E depois veio, claro, a guerra do ano passado. Estamos quase no aniversário dessa guerra. E agora essa guerra que ainda está acontecendo. A guerra não acabou. Então os iranianos nunca iniciaram uma guerra. Eles nunca foram os que escalaram o conflito. Eles só respondem quando há uma escalada. Mas às vezes eles reagem com muita força para impedir que os Estados Unidos continuem com isso, como aconteceu na noite passada. A resposta do Irã foi muito mais forte, muito mais poderosa do que o ataque americano contra um navio petroleiro. Quer dizer, eles bombardearam um petroleiro e todos esses são alvos civis. São atos bárbaros. Mas você sabe, na mídia ocidental ninguém se indigna. Não houve indignação. Ninguém se revolta com o bombardeio em massa no Líbano. E, aliás, na cidade de Tiro, no sul do Líbano, acho que em inglês se diz Tyre, não tenho certeza de como chamam em inglês, os israelenses estão dizendo aos cristãos para não deixarem que os apoiadores da resistência, ou seja, os refugiados, as famílias xiitas, em sua maioria xiitas, entrem nos seus bairros. Caso contrário, eles vão bombardear essas pessoas. Então é meio como os nazistas que a gente vê em tantos filmes, caçando judeus e tudo mais. Os nossos nazistas estão caçando muçulmanos na Síria, em bairros cristãos ou em bairros de maioria sunita. E como eu disse, esses wahhabitas e salafistas, que basicamente são representantes do Ocidente, estão tentando impedir que as pessoas aceitem os refugiados em suas comunidades.
Mas claro, como eu também disse, muitos cristãos e muitos muçulmanos, sunitas, xiitas, drusos, estão ignorando essas pressões. Mesmo assim, isso tem causado muita dificuldade, especialmente porque o regime aliado em Beirute também está colaborando para impedir que os refugiados encontrem qualquer lugar para onde ir. E se eles tivessem destruído Dahia, no sul do Líbano, a situação teria sido muito desesperadora. Mas de qualquer forma, eu acho que agora a gente chegou a um ponto em que o Trump não pode esperar por muito mais tempo. E isso não quer dizer que ele vai assinar um acordo. O que eu quero dizer é que ele não pode esperar muito mais, porque os efeitos da falta de energia, da escassez de hélio, de fertilizantes e de todos os outros produtos petroquímicos vão começar a pesar de verdade. E eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais revoltado com os Estados Unidos, com Netanyahu e com Trump. E o povo americano vai ficar cada vez mais irritado com o Trump, com Netanyahu, com os sionistas e com o lobby deles. E enquanto você falava, eu recebi mais informações sobre alguns dos custos humanos da provocação dos Estados Unidos que levaram à retaliação do Irã. Claro, mais uma vez, a gente não sabe exatamente o que causou essas vítimas, mas mais de 60 pessoas, cerca de 63, no Kuwait teriam ficado feridas e pelo menos uma morreu por causa das ações da noite passada. Também estou ouvindo que no Bahrein, o governo, surpresa nenhuma, prendeu pelo menos 12 pessoas, supostamente acusadas ou associadas a fornecer algum tipo de informação ao Irã para facilitar esses ataques. Então há pânico geral em todo o Bahrein e no Golfo. E professor Herndon, estou ouvindo também, você mencionou que alguns disseram que o Irã quer derrubar a economia dos Estados Unidos. Mas eu ouvi de muita gente, talvez com uma visão da guerra mais parecida com a nossa, dizendo que, na verdade, são os próprios Estados Unidos e a chamada classe Epstein, que tem interesse em afundar a economia. Olha, eu não acho que isso valha para todo mundo, porque eu realmente acredito que tem gente, dentro do que chamam de mercados de capitais, que está muito preocupada com o que acontece com eles numa recessão. Eles tendem a encolher. Alguns acabam perdendo o status de membros da chamada classe Epstein. Perdem riqueza, perdem dinheiro. Mas claro, tem muitos outros que adoram lucrar, principalmente com os pacotes de estímulo do governo que aparecem quando acontece um colapso. Mas o que você acha disso? Tem muita gente dentro dessa classe Epstein apostando num colapso econômico como algo inevitável, achando que de um jeito ou de outro vão sair ganhando. E é por isso que eles não querem pressionar o seu tenente, na Casa Branca, Donald Trump, para parar essa guerra. Eu acho que isso é verdade para alguns, sim. Porque se houver um colapso, essas pessoas extremamente ricas vão conseguir juntar muitos pedaços para elas mesmas. Vão poder comprar vários ativos por um preço muito baixo, especialmente se houver ajuda financeira do governo, da qual todas elas vão se beneficiar. Mas isso não vai beneficiar os Estados Unidos. Vai ser catastrófico para os Estados Unidos. Só que essas pessoas estão nisso por interesse próprio. É tudo por motivos egoístas. Pessoalmente, eu acho que existem muitas divisões dentro da classe dominante, digamos assim, nos Estados Unidos. A classe ligada ao Epstein, até mesmo os sionistas. E eu pessoalmente acho, e isso é só uma especulação, posso estar errado, mas eu acho que o Axios, que é completamente desonesto e já mentiu muitas e muitas vezes sobre as diferenças entre Biden e Netanyahu para fazer o Biden parecer que é contra o que está acontecendo, e também em relação ao Trump. Quer dizer, a gente está quase no aniversário da Guerra de 12 dias. E naquela época, o Axios publicou uma matéria dizendo que o Trump queria esperar para ver se a diplomacia podia funcionar, e aí atacaram o Irã. Então, foi tudo uma enganação. Mas dessa vez é um pouco diferente, porque o que o Axios divulgou foi muito humilhante para o Netanyahu.
Não foi só, sabe? Não foi só uma diferença entre os dois. Isso, eu acho, foi algo muito doloroso para o Netanyahu. E dava para ver isso claramente na imprensa em hebraico. Para quem quer acompanhar o que realmente acontece, a imprensa em hebraico é o verdadeiro retrato de Israel. É ali que aparecem o racismo, a feiura, o etnossupremacismo e a forma como eles se veem como um povo superior e tudo mais. Mas isso quase não aparece nas versões em inglês. Agora, o Conflicts Forum, o centro de estudos do Alastair Crooke, faz um trabalho muito bom. A esposa dele, a Aisling, é quem cuida disso. E eu acho que as pessoas deveriam acompanhar o trabalho dela sobre a imprensa em hebraico. E o Netanyahu foi duramente atacado depois dessa troca, até mesmo por aliados políticos dele, sem falar nos opositores. Então ele saiu enfraquecido. E eu acredito que talvez as pessoas que divulgaram essa notícia no Axios, e não é só o Trump aqui, porque ele, como você disse, é apenas um tenente, talvez quisessem humilhar o Netanyahu. Talvez alguns sionistas achem que a permanência dele é prejudicial aos próprios interesses, porque o mundo inteiro se voltou contra o regime israelense. O povo americano está se voltando, e já se voltou, contra o regime israelense. E muitos podem achar que isso é perigoso, porque se o povo americano se voltar contra o sionismo, o que a gente já está vendo acontecer, vemos, por exemplo, pessoas da direita, como a Candace Owens e o Tucker Carlson, batendo muito forte agora. E claro, o Thomas Massie. E olha, eu acho que na verdade a derrota dele foi uma coisa ruim para os sionistas, porque meio que serviu como um alerta. Se ele tivesse vencido, acho que teria sido melhor para o sionismo. Mas desse jeito acabou gerando uma consciência maior sobre o quão ruim as coisas estão. Então talvez muitos sionistas e a chamada classe Epstein, a classe dos doadores, alguns deles podem estar preocupados, achando que talvez precisem de um novo primeiro-ministro, já que as eleições estão próximas. E talvez, com um novo primeiro-ministro, eles consigam colocar toda a culpa no Netanyahu. Mesmo sendo uma sociedade genocida, e a oposição sendo tão genocida quanto, os membros da oposição ao Netanyahu estão dizendo você devia arrasar Dahia, devia arrasar o sul de Beirute, certo? Uma das críticas que fazem a ele é que ele devia simplesmente ignorar o Trump e fazer o que tem que ser feito. Então, não é como se eles fossem melhores, mas talvez alguns desses sionistas achem que chegou a hora de dar uma repaginada no regime. E é por isso que divulgaram essa notícia tão humilhante. De novo, isso é pura especulação da minha parte. Mas, de qualquer forma, isso não foi bom para o regime. Foi humilhante para o regime. E talvez eles também quisessem poupar o Trump, porque o Trump vem sendo cada vez mais visto como um peão dos sionistas. E ao divulgar isso, talvez ele pudesse parecer mais independente, o que, claro, é uma bobagem. Mas eu acho que havia um propósito nisso, e acho que tem a ver com o futuro das eleições em Israel. Posso estar errado, é só um palpite. Bom, com certeza, isso foi vazado por algum motivo. No fim das contas, quase não importa se a conversa aconteceu exatamente do jeito que foi relatado ou não. Esse tipo de coisa acaba vindo a público e se espalha rapidinho. Hoje o Netanyahu está dizendo que eu acho, Huber Media, que o que você comentou é muito importante, que existem pessoas como a Aisling, a esposa do Alastair, que realmente acompanham esses veículos de mídia, porque eu acho que eles mostram o verdadeiro Israel. E muitas vezes o verdadeiro Israel, por vários motivos, tende a entrar em pânico. Costuma demonstrar muita ansiedade e preocupação com o rumo das coisas. Eles vêm fazendo isso, sinceramente, desde 7 de outubro de 2023, em grande parte. E uma das grandes preocupações que surgiram disso, que foi bem interessante, foi que Israel dizia: isso não é bom. Os Estados Unidos estão mandando em Israel agora. Era assim que eles colocavam a questão. Quase como se devesse ser o contrário, né? Que deveria ser o oposto, ou que não deveria ser assim.
E aí, claro, eles sempre afirmam que Israel é de fato soberano e independente. O que obviamente é um absurdo, já que os dois países estão basicamente, pelo menos em termos de governo, inteligência e tudo mais, se fundindo militarmente. Literalmente tentando se fundir. Tem senadores e outras pessoas tentando fazer isso acontecer nos Estados Unidos. Mas enfim, aqui estamos. Parece que estamos à beira de uma escalada contínua e que o Irã não vai mais tolerar essas violações do cessar-fogo. Na verdade, nunca tolerou. Israel continua bombardeando o Líbano. Então, estamos numa situação que faz a gente se perguntar: por quê? Será que estamos mesmo caminhando direto para aquilo de que temos falado há dias, semanas e meses? Um colapso econômico, junto com a retomada de uma guerra ainda maior do que a que vimos ontem à noite. Bom, se não houver uma retomada da Guerra Quente, porque na verdade seria uma continuação, essa é uma única guerra. Ela nunca terminou. A gente tem confrontos regulares e um cerco em andamento. Os americanos estão basicamente tentando sufocar o Irã, tentando impedir que comida entre, que remédios entrem, que suprimentos médicos cheguem lá. Mas ao mesmo tempo, eles também estão sufocando o resto do mundo. Agora, se houver uma guerra quente, eu acho que vai ser muito mais intensa do que da última vez. Naquela época, os iranianos estavam se contendo, porque não queriam escalar o conflito. Então os iranianos não chegaram a mirar de fato nos navios da Marinha dos Estados Unidos. Eles não atacaram diretamente, sabe? Tentaram administrar a guerra. O Ansarullah, no Iêmen, não se envolveu. A resistência no Iraque também não entrou com força total. Como eu disse, o Irã só aumentou a escalada quando os americanos e os israelenses atacaram a infraestrutura crítica do país, como o campo de gás de South Pars ou as plantas petroquímicas iranianas. Mas desta vez eu acho que se houver uma guerra, ela vai ser muito, muito intensa e vai escalar muito rápido. E eu acho que, o Mar Vermelho vai ser fechado. E isso vai tirar mais ou menos 4,5 milhões de barris de petróleo por dia do mercado. Eu acredito que se a infraestrutura crítica do Irã for atacada, o Irã vai imediatamente destruir a infraestrutura crítica de todos esses países do Golfo Pérsico. E sabe, durante a guerra, só 20 pessoas morreram nesses 5 países: Kuwait, Arábia Saudita, Emirados, Catar e Bahrein. O Irã toma muito cuidado para não matar civis. 3.500 iranianos morreram. E apesar de todo o dano que o Irã causou a esses regimes, tão poucas pessoas foram mortas. Por quê? Porque o Irã é cuidadoso com esse tipo de coisa. Mesmo em Israel, os iranianos não miram em civis. Eles chegaram até a atacar uma sinagoga em Teherã. O Irã nunca atacou escolas nem sinagogas, mas agora é o começo do verão. E o calor na Península Arábica está insuportável. É o calor e a umidade, sabe? E isso é só o começo. A gente está no início de junho. Então junho, julho, agosto e setembro, não sei até que ponto, vão ser meses muito quentes. E se houver guerra e a infraestrutura crítica do Irã for atingida, o Irã vai responder da mesma forma e todos esses regimes vão desabar. Eu já disse isso antes. It's achieved through knowledge. Não é porque eu que esses países ser destruídos. Eu digo que as pessoas deveriam sair, porque se o outro lado atacar a infraestrutura crítica do Irã, a infraestrutura deles também vai cair, e esses países vão desmoronar. Mas dessa vez, se isso acontecer, e o Trump cumprir as ameaças dele, porque ele falou em destruir o Irã, chegou a dizer que mandaria o país de volta à Idade da Pedra, ninguém no Ocidente parece se importar, já que a grande mídia não fala nada sobre isso. Mas ele vai destruir a civilização, ou acabar com a civilização, ou simplesmente obliterar o Irã. E se ele fizer isso, o Irã vai ter que reagir com força. E com esse tipo de calor e umidade, imagina o que aconteceria nos Emirados, no Kuwait ou na Arábia Saudita.
porque todos os ativos críticos deles ficam literalmente ao longo da costa do Golfo Pérsico. Então esse não é um bom momento para os Estados Unidos. E enquanto a gente fala, Dani, as forças americanas que estão estacionadas na região também não estão em boa situação, porque as bases foram destruídas. Tem muita gente lá, aviões americanos, o calor, a umidade, os marinheiros no mar. Tá bem difícil. E eu tenho certeza de que isso não faz nada bem para a moral, nem para o equipamento militar americano. Então, esse não é um momento inteligente para os Estados Unidos entrarem em guerra. Mas vai saber, né? Vai saber. But who knows? Who knows? Well, contrary to the mainstream. Bom, ao contrário do que dizem os relatórios oficiais e as declarações diretas do CENTCOM sobre o motivo de o porta-aviões USS Gerald Ford não estar mais operando no Mar Arábico, no Oceano Índico, ali perto da costa de Israel, na região do Mediterrâneo, disseram que era por causa de falhas mecânicas, incêndios na lavanderia, mas eles ficaram lá por um ano inteiro. Desde o Caribe até as áreas próximas ao Irã. Eu não acho que eles queriam estar lá. Claro, tivemos também alguns problemas com o entupimento de banheiros. Talvez parte disso tenha sido de propósito. The toilet clogging and maybe some of that was intentional. But also we had drones that struck. US They were ships. attacked. A gente teve drones que atacaram. Eles foram atingidos. O CENTCOM disse que nada aconteceu no Kuwait ou no Bahrein, mas as imagens de satélite mostram que houve danos sérios. Então, qualquer coisa que o CENTCOM tenha dito nos últimos 3 meses, ou 3 meses e alguns dias, não dá para confiar muito. Os danos causados a esses navios de guerra, os iranianos têm evitado afundar navios. E quando atacam, fazem isso com drones. Os mísseis são disparados só como aviso. Mas, se dessa vez a guerra começar e escalar rápido, aí eu acho que tudo muda de figura, e o Irã vai parar de se conter e partir para valer. Remove the gloves and they'll pull no punches. It'll be intense and very bad. Vai ser intenso e muito ruim. E aí, nessas circunstâncias, eu acho que o mundo vai acabar preso numa depressão econômica global, muito pior do que a dos anos 30. Enquanto a gente fala, eu acredito que uma recessão econômica global, uma recessão grande, já é inevitável. Mas se esse impasse continuar, acho que de qualquer forma a gente vai ter uma depressão econômica global. Se isso durar, sei lá, até setembro, por exemplo, eu acho que uma depressão global é inevitável. E talvez esses regimes árabes não resistam. And these Arab regimes may not last. The situation is only going to get more É, dire. a situação só vai ficar ainda mais difícil para eles, especialmente se o Trump continuar com essa postura. É muito interessante observar o Donald Trump nas últimas semanas. Há pouco tempo, ele estava dizendo coisas como: nós vamos terminar o trabalho. Ou então, se o Irã não fechar um acordo, e eles querem muito um acordo, mas se não fizerem, a gente vai ter que intervir. Ele chegou até a fazer uma ameaça contra Oman durante aquela sessão de gabinete absurda que ele convocou, dizendo algo como: talvez a gente tenha que explodir eles também. Agora, Ele pode dizer isso de novo. Pode, sabe, se for o Trump. Pode sim. Ele pode falar isso daqui a 5 minutos enquanto eu tô falando. Mas agora ele não tá dizendo de novo, né? já se passaram alguns dias. Mesmo durante essa retaliação, o Donald Trump não fez nenhum comentário sobre o assunto. Ele está simplesmente se apoiando naquele comunicado bem curto do CENTCOM, dizendo que nada foi atingido, que tudo foi interceptado, e que a partir de agora estão atentos a qualquer agressão iraniana. É uma resposta bem diferente. Na prática, é quase um silêncio, e vem junto com essa suposta briga com Netanyahu. Tudo indica que, pelo menos por enquanto, o governo Trump não quer uma escalada, ou pelo menos não quer ampliar essa escalada. Pode ter a ver com aqueles problemas econômicos que você acabou de mencionar. Sabe, Dani, outra coisa é que uma das atitudes mais tolas do governo Trump foi tentar desvalorizar o mercado de petróleo. E claro, eles estão usando as reservas estratégicas como se não houvesse amanhã. Como a gente comentou antes, essas reservas estratégicas vão se esgotar entre os meses de junho e outubro. Bom, cada um diz uma coisa,
mas pelo menos alguns acreditam que em algum momento de junho vai haver um ponto de virada e as coisas vão começar a piorar bastante. Outros dizem que isso deve acontecer no começo de julho. De qualquer forma, o ponto é que eles vêm usando as reservas estratégicas e tentando derrubar o mercado. E tem gente que diz, isso foi inteligente da parte dele. Mas isso só faria sentido se essa crise fosse de curto prazo, algo que desse para administrar e depois as coisas voltassem a um certo grau de normalidade. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Os Estados Unidos, por mais de 3 meses, vem desvalorizando os mercados e o Ocidente tem usado suas reservas. Isso fez com que o consumo continuasse bem alto e a destruição da demanda não acontecesse. Então, em vez de se preparar aos poucos para a crise, o Ocidente está indo a toda velocidade em direção a ela, porque o consumo não está sendo controlado. O preço caiu, as pessoas estão acomodadas. E quando a coisa estourar, quando bater de frente, vão estar quase totalmente despreparadas. Mesmo agora, enquanto a gente fala, os mercados estão, enfim. E muita gente ainda não está falando de verdade sobre a escassez que vai chegar em breve. Alguns já começaram a comentar. Algumas pessoas experientes do mercado de petróleo estão falando, mas ainda não é um assunto amplamente discutido. Era de se esperar que, a essa altura, as pessoas estivessem bem mais preocupadas e que a grande mídia estivesse focando nesse tema dia, mas ainda não. E eu quero destacar, sabe, já que estamos chegando nos últimos 10 minutos, mais ou menos, que apesar dos custos enormes dessa guerra, mesmo do ponto de vista do Irã, a autodefesa e a soberania ainda têm um preço muito alto. Um preço alto para continuar avançando em meio à escalada militar dos Estados Unidos, enfrentando os danos. O bloqueio, que não teve os efeitos extremos que eu acho que os Estados Unidos esperavam, ainda assim tem algum impacto na região e também no Irã. Apesar de tudo isso, e apesar de o Irã já ter tido várias oportunidades de talvez dizer, olha, isso pode não valer a pena, eu ouvi até alguns comentaristas, amigos nossos, dizendo coisas como, bom, talvez o Irã esteja conversando com a Rússia e a China, e que a Rússia e a China diriam que é do interesse de todos que as coisas simplesmente melhorem. Então, vamos tentar conseguir o melhor acordo possível. Mas ainda assim, em meio a tudo isso, o Irã, e eu nem sei se isso é totalmente verdade, o Irã disse que não vai recuar para sempre da sua posição, especialmente em relação a outras frentes, como o Líbano e a Palestina. Recentemente, eu acredito que foi logo antes desses ataques no Kuwait e no Bahrein, o Irã deixou claro que um dos principais motivos para continuar firme é que Gaza, a Palestina e o Líbano continuam sob ataque de Israel. E isso é uma violação dos termos do cessar-fogo, sobre os quais os Estados Unidos ainda se recusam a mostrar qualquer avanço real, confiável e concreto nas negociações indiretas. Então eu acho que isso é algo importante. E também acho que é algo bem histórico para a gente, Maradi, porque apesar de tudo, os Estados Unidos e Israel continuam presos à guerra. Eles precisam da guerra. Estão sempre querendo travar uma guerra. Não importam as limitações. As consequências para o mundo também não parecem importar. As duas partes vão continuar seguindo por esse caminho. E mesmo assim, o Irã ainda coloca o Líbano, a Palestina e o resto da região, no sentido da resistência, em primeiro plano. Eu acho que isso é algo bem significativo. A gente ainda vai falar sobre isso por um bom tempo. Mas qual é a sua reação a isso? Sim, com certeza. É uma posição moral que nenhum outro país está disposto a assumir. Os outros países não querem fazer nada. Eles são cúmplices. O regime egípcio compra gás de Israel, ajudando a economia deles. A Turquia e o Aliyev, no Azerbaijão, em plena crise do petróleo, continuam mandando petróleo barato para o parceiro de negócios Netanyahu. E claro, os regimes do Golfo Pérsico e o regime jordaniano, que é o mais ligado a Israel e aos Estados Unidos. Todos eles são totalmente cúmplices. Então o Irã está basicamente sozinho,
junto com seus aliados, os iemenitas, o Hezbollah e a resistência mais ampla, que inclui pessoas das comunidades cristã e muçulmana drusa. E claro, a resistência no Iraque. E sabe, algumas pessoas têm perguntado, por que o Irã ainda não atacou os israelenses por causa do Líbano? Bom, primeiro, a gente viu que os iranianos traçaram uma linha vermelha muito clara, e se ela for cruzada, eles vão reagir. Além disso, o Irã apoia o Hezbollah, mesmo com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico impedindo qualquer tipo de apoio, e com o regime em Beirute também bloqueando esse apoio. Mas o Irã faz o que pode. A guerra de cerco contra o Irã começou quando o país se recusou a assinar um acordo depois que Netanyahu bombardeou o Líbano intensamente. Então, depois de 39 dias de guerra intensa, foi firmado um acordo de cessar-fogo, um acordo que também incluía o Líbano. E aí todo mundo lembra que o Netanyahu bombardeou cidades inteiras, matou centenas de pessoas em poucos minutos, de várias comunidades diferentes, até em áreas que eram hostis à resistência, só para acabar com o cessar-fogo. E o Irã disse não, eles não podem fazer isso. Então os iranianos bloquearam aqueles navios que deveriam ter permissão para sair do Golfo Pérsico. Porque, olha, é importante lembrar disso. O Irã nunca fechou o Golfo Pérsico. Ele só fechou o Golfo para navios de países que estavam envolvidos. Quer dizer, o Kuwait, os sauditas, não o Iraque, nem a China, nem a Rússia, nem Omã ou qualquer outro. Então o Irã ia permitir que os navios deles também passassem. Aí o regime israelense fez aquilo. E quando o Irã disse, tudo bem, então não vamos deixar esses navios seguirem até que haja um cessar-fogo no Líbano, os americanos impuseram um bloqueio aos portos iranianos. Então, em vez de o Irã dizer, ok, deixamos os navios passarem, vocês suspendem o bloqueio e esquecem o Líbano, o país está lidando com um cerco. E esse cerco tem o objetivo de quebrar a economia iraniana. Então, essas pessoas que estão atacando o Irã, as expectativas delas simplesmente não são razoáveis. Na verdade, eu acho que alguns desses perfis são bots na internet, que estão tentando, tentar ajudar o regime israelense e criar divisão. Ou então vem desses regimes da região que são totalmente cúmplices. Pode ser gente ligada ao Catar, na folha de pagamento do Catar, do Erdogan, da Arábia Saudita ou dos Emirados, porque eles mesmos não fazem nada. E aí querem espalhar aquela desinformação sectária que andam divulgando há anos. E por que fazem isso? Porque eles próprios não fazem nada pelos palestinos ou pelos libaneses, então querem minar a credibilidade do Irã e por aí vai. Então o Irã vai continuar firme em relação a Gaza, ao Líbano e vai superar esse cerco de guerra. Eu acho que os Estados Unidos vão acabar perdendo. É doloroso para o Irã, não há dúvida disso. A economia está sofrendo por causa disso. Mas o Irã sabe que essa é uma luta pela sobrevivência e que o império precisa ser derrotado a qualquer custo. E aí, os aliados do Irã e as vítimas do império na região precisam ser protegidos. Então, o caminho à frente é claro. Ou os Estados Unidos aceitam as condições do Irã para um cessar-fogo, ou a gente continua seguindo por esse caminho de destruição econômica global, com uma guerra ou sem guerra. Bom, duas perguntas finais pra gente. Primeiro, uma reação rápida sua sobre isso. Eu tenho visto nosso amigo Larry Johnson, que comentou que fontes disseram a ele que o Irã talvez já tenha uma arma nuclear. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem rapidamente. E depois, uma pergunta do público. E aí a gente encerra. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. O que eu posso dizer é que nos anos 80, quando o Ocidente deu armas químicas a Saddam Hussein e os regimes árabes financiaram esse projeto, ele usou essas armas amplamente contra o próprio povo e contra os iranianos. E o Ocidente ainda impediu que a gente comprasse máscaras de gás.
Naquela época, as pessoas foram até o Ayatollah Khomeini, o primeiro líder da revolução, o fundador da Revolução Islâmica, e disseram: precisamos produzir armas químicas. E ele disse não, disse que isso era desumano. E disse também, vocês têm que lidar com o que têm. Depois, o Ayatollah Khamenei, o mártir, quando se tratou de armas nucleares, também emitiu uma fatwa contra armas de destruição em massa. Agora, no islamismo xiita, O portão da jurisprudência está aberto. O portão da jurisprudência está aberto, diferente do que acontece no islamismo sunita. Então, para o islamismo xiita, quando se fala em jurisprudência, o tempo e o lugar são importantes. Hoje, as circunstâncias são diferentes do que eram há 100 anos, em todos os assuntos. Isso tem impacto. O lugar onde você está, se for no Brasil, a lei islâmica pode ser um pouco diferente do que seria no Japão, no Irã ou em outro país. Por isso, tempo e lugar são importantes. E o mujtahid, o jurista, o especialista, o estudioso, todos esses fatores podem influenciar a forma como ele ou ela aborda as questões. O Ayatollah Khamenei, por exemplo, emitiu uma fatwa contra as armas. Mas naquela época, o Dr. Harazi, que foi martirizado durante essa guerra, era o ministro das Relações Exteriores de Khatami e, mais tarde, também atuou como assessor de política externa do líder. E o Dr. Larijani, que também foi martirizado nessa guerra e chegou a presidir o Conselho Supremo de Segurança Nacional, os dois disseram que o Irã há anos tem capacidade de produzir armas nucleares, mas escolheu não fazer isso. E ambos afirmaram que acho que os dois disseram isso, só se o Irã enfrentasse uma ameaça existencial à sua própria sobrevivência, aí sim a postura nuclear do país mudaria. No momento eu não vejo isso. Não vejo uma ameaça existencial à existência do Irã. No entanto, o Ayatollah Khamenei, o mártir, a sua fatwa era o que era enquanto ele estava vivo, e essa fatwa não vai mudar agora que ele faleceu. Mas o próximo líder, o atual líder, pode ter uma fatwa diferente. Só que até agora não vejo nenhum sinal de que isso vá acontecer. Eu não vejo, nesse momento, nenhum sinal de uma ameaça existencial ao Irã. E também não vejo nenhum movimento nessa direção. A opinião pública no Irã é a favor de ter uma arma nuclear. Quer dizer, depois da Guerra de 12 Dias, no ano passado, eu vi uma pesquisa que mostrava que, mesmo com a narrativa oficial sempre contrária às armas nucleares, antes da Guerra de 12 Dias, a opinião estava meio dividida, mais ou menos 50-50. Depois da guerra, a maioria passou a querer uma arma nuclear. Eu não vi pesquisas recentes, mas imagino que esse número seja ainda maior. E quando eu encontro pessoas nas ruas ou nas reuniões à noite, às vezes eu percebo claramente, as pessoas querem uma arma nuclear. É evidente. Mas eu não vi nenhum sinal de que esse seja o caminho que o líder, o Conselho Supremo de Segurança Nacional ou o próprio Estado queiram seguir. Não vejo nenhum indício disso. Bom, em 60 segundos, professor Morandi, a gente já tocou um pouco nesse assunto, mas uma pessoa da plateia comentou que existe uma teoria dizendo que o bloqueio e a guerra fariam parte de um grande plano para destruir o comércio de energia no Oriente Médio e redirecionar esse comércio para o Ocidente. O que o senhor acha disso? Olha, eu não sou especialista em energia, mas isso realmente não vai funcionar. Porque o tipo de petróleo, antes de tudo, o petróleo que vem do Oriente Médio, não pode ser substituído. É um petróleo pesado, e o único país fora da região que tem uma grande quantidade de petróleo pesado é a Rússia. O petróleo leve, que muitos outros produtores fazem, não substitui o pesado. Você não consegue produzir diesel com petróleo leve, por exemplo. E claro, tem também os produtos petroquímicos que vêm disso, tem o gás natural liquefeito. E substituir esse petróleo vai levar, quer dizer, deixando de lado a diferença entre leve e pesado, o investimento necessário no setor de energia custaria uma fortuna e levaria muitos anos. E o melhor e maior volume de petróleo está nessa região. Tenho certeza de que há pessoas que acham que vão se beneficiar pessoalmente dessa crise.
E vocês até comentaram isso mais cedo no programa. Mas não há dúvida de que isso não traz benefício nenhum para os Estados Unidos, nem para o Ocidente hoje. É bom. Plano mestre é uma palavra forte, né? Porque, por um lado, as leis do capitalismo ainda se aplicam. A gente sabe que os Estados Unidos e Israel não gostam muito de leis, são bem fora da lei. Mas as leis do capitalismo continuam valendo. Então, o que você acabou de dizer sobre a questão do petróleo, da produção e das várias complexidades da cadeia de suprimentos, isso é uma parte importante da história. Também tem toda essa ideia. Bom, primeiro, muita da destruição dos mercados de energia, ou das tentativas de destruir esses mercados, envolve Rússia, Irã e o jeito como essas guerras se desenrolaram. A tentativa inicial era sufocar esses países, mas na prática, eles não estão passando fome nem enfrentando grandes problemas com seus suprimentos e com o comércio. Na verdade, quem está enfrentando grandes problemas é a Europa e boa parte do resto do mundo. E aí, o que os Estados Unidos fazem? Independentemente dos lucros e ganhos de curto prazo dessas empresas de gás natural liquefeito, o que eles fazem quando há um excesso de petróleo? Quer dizer, eles não produzem nada. A única coisa que podem fazer é guardar esse petróleo, e isso acaba provocando uma recessão econômica. Claro, alguns membros da elite, digamos assim, vão ficar mais ricos. Mas qualquer tipo de excesso, qualquer acúmulo enorme de um recurso de baixo valor agregado como o petróleo, acaba puxando a economia americana cada vez mais para baixo. E no fim das contas, é isso que já vem acontecendo, porque os Estados Unidos hoje têm muito pouco valor dentro da cadeia global de produção. Muito pouco. Nesse grande aperto, quero dizer, as empresas de petróleo nos Estados Unidos até podem se beneficiar no curto prazo, mas a economia americana, os negócios voltados ao consumidor, todos saem perdendo. É petróleo. Você não está construindo nada com esse petróleo. É só petróleo. E isso faz com que, pareça que os Estados Unidos estão andando para trás na cadeia de suprimentos, só para tentar atingir objetivos geopolíticos que, no fim das contas, nem estão dando muito certo. Mas antes de tudo, eu sei que você tem outro compromisso, então quero respeitar seu tempo. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo antes de sair. A conta do Professor Morandi no X está na descrição. Todos os links para apoiar o canal, Substack, Patreon e muito mais também estão lá. Curtam o vídeo, isso ajuda o programa depois que a gente termina. Professor Morandi, alguma palavra final? Não, eu só acho que todos nós devemos continuar o mais ativos possível. Está acontecendo um genocídio no Líbano. Estão fazendo uma limpeza étnica no país. Estão tentando criar uma segunda Gaza. Todos nós deveríamos estar engajados, especialmente porque o povo do sul do Líbano entrou nessa guerra de forma consciente. Eles apoiaram o povo de Gaza. Eles desviaram as forças armadas israelenses logo depois de 7 de outubro, quando o genocídio estava começando. Eles sabiam que o regime israelense iria se vingar, mas mesmo assim, fizeram isso para poupar as crianças de Gaza. O heroísmo deles não tem igual. E o povo de Gaza estava lutando pela própria sobrevivência, mas essas pessoas estavam lutando pela sobrevivência das crianças de Gaza. A história vai lembrar o papel do Hezbollah e de todos que apoiaram no Líbano, vindos de diferentes comunidades. E nós temos a responsabilidade de apoiar essas pessoas, que estão realmente no auge da humanidade. Muito bem dito. Certo, pessoal. A gente se vê amanhã, às 4 da tarde, no horário do leste, com o coronel Lawrence Wilkerson e o Larry Johnson, nossos amigos, no dia 4 de junho. Até lá. Tchau, tchau.